Bom dia, senhores acadêmicos, bom dia, estudiosos, pesquisadores, pessoas que nos acompanham em nosso canal no YouTube. A temática que vamos trazer hoje aqui diz respeito aos bens públicos e à intervenção estatal na propriedade privada. É importante esclarecer, inicialmente, que as pessoas jurídicas de direito público interno, a União, os estados, Distrito Federal, municípios, suas autarquias e fundações públicas com personalidade de direito público necessitam de um patrimônio para a estruturação de seus órgãos, de suas repartições. E, no outro momento, este patrimônio, esses bens, serão indispensáveis para que elas possuam alguma reserva para cumprir os seus deveres, obrigações nas relações jurídicas que entabulam. Elas, é claro, terão uma receita tributária, mas além disso estarão sempre aí entabulando atos e negócios jurídicos que exigirão essa importância de se ter valores patrimoniais. E, no outro lado, essas pessoas jurídicas de direito público interno, os entes federativos, estarão necessitando desses bens, desse patrimônio, para resguardar a sua soberania. Cabe ressaltar, nesse primeiro momento, que os bens públicos, que pertencem, é claro, a essas instituições que aqui estamos trabalhando, que é a administração pública, nesse plano de União, Distrito Federal, estados, municípios, fundações públicas com personalidade de direito público e autarquias, nós temos lá no Código Civil, entre os seus artigos 99, 100, 101, 102 e 103, uma abordagem do que seria os bens públicos e privados, e exalta que essa classificação se dá consoante as suas titulações. O nosso interesse maior, é claro, aqui sobre os bens públicos, que eles pertencerão à administração pública. A primeira classificação que temos sobre os bens públicos são os bens públicos de uso comum do povo, que são as praças, ruas, avenidas, mares, rios federais e outros tratados aí pela legislação específica. De início, é sempre bom pontuar que esses bens públicos de uso comum deverão ser usufruídos de forma gratuita, mas nada impede possa se exigir ou cobrar a utilização deles. Como se vê, por exemplo, nas nossas rodovias federais, estaduais, a cobrança de pedágios. Ao lado dos bens de uso comum do povo, nós vamos encontrar os bens públicos especiais, que são os terrenos, os edifícios que vão estruturar as repartições, órgãos públicos, nesse propósito de estruturação física dos entes que compõem a administração pública, além de prédios, que nós teremos nessa perspectiva de bens públicos especiais. Nós poderemos também agregar aí os veículos, viaturas policiais, ambulâncias, todos eles estariam nesse universo dos bens públicos especiais, as estruturas de escolas públicas, mercados públicos, cemitérios públicos, estariam aí, segundo a doutrina administrativista, nos trazendo essas orientações. Nós teremos também, enquanto bens públicos, os bens dominicais ou dominiais, que seriam o patrimônio da administração pública por meio dessas pessoas jurídicas de direito público interno que aqui nós falamos, a União, o Estado, o Distrito Federal, os municípios, suas autarquias, fundações públicas de direito público, que poderão estar agregando
todo esse patrimônio. Então, os bens dominiais ou dominicais, como a doutrina utiliza as duas terminologias, serão esse patrimônio que a administração pública tem por meio de créditos pessoais ou créditos de direitos reais, hipoteca, penhor de crédito, nas relações que entabulam os negócios. A administração pública vai fazer cobrança de tributos, vai exigir reparações de danos. E nesses processos, não raras vezes, os devedores oferecerão patrimônios, bens, ou esses bens serão penhorados, e eles serão revertidos em prol da administração pública nessa condição de bens dominiais ou dominicais, que a administração pública poderá aliená-los. Porque quando olhamos para esses bens públicos, eles são ornados de determinadas características: inalienabilidade, imprescritibilidade e impenhorabilidade. Essa é a regra, mas há exceções. O próprio Código Civil, a legislação civilista, traz a admoestação de que os bens de uso comum do povo, os bens de uso especiais, enquanto mantiverem essas características, eles não poderão ser alienados. Já os bens dominiais ou dominicais, que é o patrimônio da administração pública, constituído por seus créditos pessoais, ou seus direitos reais, ou créditos também oriundos de dívidas, com hipoteca, penhor, anticrédito e outros tantos créditos de direitos reais, esses poderão ser alienados. É claro que adotando os procedimentos estipulados. Nós temos aí o artigo 17 da Lei 8.666/93, antiga Lei de Licitações e Contratos, que traz esses procedimentos a serem observados. Os bens inservíveis ou bens que serão alienados, primeiro eles vão passar por um procedimento de avaliação e depois analisar, adotar esses critérios aí de qual modalidades de licitação deverão ser utilizados, como concorrência ou leilão, e, é claro, adotando dessa perspectiva todos os ajustes necessários feitos pela nova lei de licitação. Analisados aí esses aspectos e essas abordagens feitas pelo Código Civil em relação aos bens públicos, há que se tratar aqui de aspectos importantes, de que um bem que inicialmente seja de uso comum do povo, como esses lotes baldios, que não tem utilização em determinado momento, um município ou estado pode utilizar esse lote baldio e ali estruturar um prédio para uma escola, para uma secretaria, e ele nesse momento deixa de ser um bem de uso comum. Da mesma forma, uma viatura, uma ambulância, e sofre momentaneamente algum prejuízo, alguma avaria que necessita de ir para um mecânico, para uma oficina. E enquanto isso não se dá, esses veículos são encaminhados para um depósito público. E eles estando nessas condições, eles deixarão de ser bens de uso especiais para ser um bem patrimonial da administração pública, com esse rótulo de bem dominial ou dominical. É muito comum também ver, logo após, alguns mobiliários de escolas públicas que serão reparados nas marcenarias, e quando estiverem ali nos depósitos públicos, aguardando verbas para serem recuperados, eles estão no plano de patrimônio da administração pública, recebendo esse rótulo de bens dominiais ou dominicais, que poderão até ser vendidos em leilão como bens inservíveis. Mas se a administração pública preferir corrigi-los, recuperá-los, eles voltarão a ocupar o mesmo plano anterior de bens especiais.
Então, nesse universo, é importante estar fazendo essa análise de alternância de característica que esses bens públicos poderão ter diante aqui dessas circunstâncias exaltadas. Mas nós temos aí que a própria legislação exige que seja adotada, em algumas circunstâncias, esses fenômenos de desafetação para que um bem público possa ser vendido. Nós já fizemos uma pequena abordagem sobre isso. Desafetar o bem é tirar dele essa condição, essa característica de bem público. É preciso, portanto, uma lei no âmbito municipal, estadual, federal, que retire desse bem esta característica dele pública para logo após ele poder submeter-se ali a uma avaliação e adotar os mecanismos indispensáveis de licitação, concorrência, o leilão público. E aqui trouxemos um parâmetro que é muito utilizado, que é o artigo 17 da Lei 8.666, e é claro, observando as atualizações que nós temos aí da nova Lei de Licitações Públicas, que ainda permitiu que essa velha lei fosse utilizada por mais um ano aí durante a vigência, em concomitância com as novas regras de licitação. E de outro lado, é importante esclarecer que, além de desafetar o bem, tirar dele essa condição, ou essa característica de bem público, nós poderemos ter a afetação, que é trazer para um bem particular ou privado a condição de coisa pública. E em muitas circunstâncias nós vamos ter isso, como se observa em cidades históricas, casarões que foram importantes para a cultura e que continuam sendo importantes para a cultura e nossa história. Aqueles casarões serão afetados, recebendo essa característica de bens públicos, por meio desse fenômeno chamado tombamento. E assim, depois de fazermos essa abordagem sobre os bens públicos, sobre a ótica da legislação civil, a gente volta os olhos para analisar os bens públicos que estão aí no artigo 20 da Constituição Federal. E parte desses bens públicos aí, a administração pública irá utilizá-los principalmente para a defesa do seu território, da sua soberania, ou noutra hipótese, para fazer valer o cumprimento da função social das propriedades particulares. É o momento que começa a surgir, portanto, a intervenção estatal na propriedade privada. Observa-se, portanto, que no artigo 20 da Constituição Federal nós teremos, enquanto bens públicos, os terrenos da Marinha, 33 metros aí nessas praias de mares, de rios federais. É uma área que deve ser reservada para a defesa da soberania, para que ali as forças militares, como a Marinha, principalmente ela, possa estar articulando a proteção do território nacional. Além dos terrenos da Marinha, nós teremos as terras devolutas, que são consideradas terras de ninguém, que não se conhece um proprietário, que não se tem um título reconhecido, e por isso mesmo a chamada ação discriminatória para que as pessoas possam habilitar nesse processo, provando que possui ali algum título, e ao final dessa ação, judicialmente possa se reconhecer quem tem ou não os títulos válidos, e não os tendo, aquela área possa ser revertida em prol da União, do Estado ou do município, de acordo com a sua localização. Então, as terras devolutas que irão ser utilizadas pela União são aquelas indispensáveis para a defesa dos seus limites ali nesse âmbito de soberania. Então, nas confrontações e limitações do território brasileiro, irá ser utilizadas essas terras devolutas para que o Brasil possa ratificar e assegurar a sua soberania e defender também o seu território nesse âmbito de limites e dívidas com outros países. Mas aqui há que se esclarecer que
terras devolutas poderão existir no âmbito de municípios e estados. E ali, esses processos de ação discriminatória, as pessoas que possivelmente poderiam se apresentar como proprietários ou que pudessem exercer o domínio, não apresentando titulações suficientes, robustas, comprobatórias, essas terras devolutas no âmbito do município e do estado serão incorporadas ou ao município ou ao estado. Diferentemente aqui das terras devolutas que nós estamos tratando nesse âmbito do artigo 20 da Constituição Federal, que tem essa finalidade da União utilizar na defesa da sua soberania e da proteção do seu território, seus limites e das suas divisas. Mas além dessas terras devolutas, que aqui nós falamos dos terrenos da Marinha, existe aí no artigo 20 da Constituição Federal também, como bem público, faixa de fronteira. A faixa de fronteira que são de 150 quilômetros, estabelecido aqui pela União, para que ela possa exercer um controle, ter margem suficiente de terra para articular a defesa dessa soberania e cuidar também desses limites e divisas do seu território. Então, há aí uma margem de uma área de 150 quilômetros no que tange aos limites e divisas do nosso país com outros países e territórios, que o Brasil estipulou como sendo necessária para que ele pudesse articular a defesa da sua soberania, do seu território, nesse plano de divisas e limitações. Mas temos ainda como bens públicos os terrenos indígenas, que é a União que vai exercer o controle, a fiscalização, a gestão e a administração dessas áreas indígenas, com auxílio ali da FUNAI. Nós temos o Estatuto do Índio, que é a Lei 6.001/73, que traz procedimentos nesse particular, de modo que todas as reservas e áreas indígenas que estão aí em pleno funcionamento, sendo articulados com a presença de índios, com a gestão da FUNAI, são considerados também bens públicos. Nesse universo, deve-se observar que os rios federais, as praias, estão nesse panorama de bens públicos. E vamos encontrando aí também os recursos hídricos, minerais, arqueológicos, paisagísticos, que a União também coloca nessa perspectiva de serem bens públicos, juntamente com o uso do solo e subsolo. Por isso, a gente começa a observar nessa perspectiva que também aí situam algumas ficções que a União estabeleceu por meio de lei para exercício da sua soberania ou até defesa do seu território, os limites. 3 ficções que são o mar territorial, a zona contígua, a plataforma continental, a zona costeira, que são ficções criadas dentro do mar, de 0 a 12 milhas, o mar territorial, de 12 a 24 milhas, a zona contígua, e de 12 a 200 milhas, o que nós teríamos aí por zona costeira ou plataforma continental. O país estabelece, portanto, essas 3 ficções, onde quer exercer controle, fiscalização aduaneira, exploração comercial. No âmbito internacional, as comunidades de lá veem com bons olhos apenas o mar territorial, que é de terra firme a 12 milhas. O país criou essas outras 2 ficções, e isso não é tão visto com bons olhos pela comunidade internacional, que seria essa zona contígua de 12 a 24 milhas, onde só o país poderá exercer fiscalização aduaneira por meio de sua polícia marítima, né? Ali o que tiver para controlar e fiscalizar, e de 12 a 200 milhas, o que nós teríamos aí por zona costeira ou plataforma continental, em que somente o país poderia estar explorando o que fosse possível, em petróleo, nos recursos
que se encontra nas águas marítimas brasileiras. Nesse plano de bens públicos regulamentados pela Constituição Federal, nós vamos observando que começa a existir a chamada intervenção estatal na propriedade privada, principalmente em relação ao uso do solo e subsolo. Essa questão que faz em relação ao exercício da propriedade, ela já vem de algum período, porque a Constituição Federal assegura o direito de propriedade no plano de cláusula pétrea no artigo 5, inciso 22. Mas logo depois, no inciso 23, diz que essa propriedade deverá cumprir sua função social. E no inciso 24, que haverá a possibilidade de desapropriação, é claro, das propriedades privadas, e aí está bem característico a intervenção estatal na propriedade privada, por meio desse inciso 24, nos casos de necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, com justa e prévia indenização. É preciso voltar os olhos para entender um pouco como é que se deu inicialmente esta questão do exercício da propriedade, porque nós escolhemos isso de Roma. O nosso direito civil vem de lá. E nesse período inicial lá em Roma, o direito de propriedade era irrestrito, ilimitado e absoluto. E dessa forma, quem tinha as primeiras propriedades cada vez mais adquiriam outras propriedades, concentrando deste modo em poucas mãos as terras, fazendas, os grandes latifúndios. E as pessoas, os estudiosos, os segmentos, os estados, órgãos humanitários começaram a perceber isso, que era preciso tomar uma decisão para restringir, de algum modo, limitar o exercício dessa propriedade. E o que vimos inicialmente nesse particular foram as encíclicas papais, o Vaticano emitindo a sua opinião nesse sentido, de que a propriedade, o direito de propriedade, deveria cumprir essa função social. Ou seja, quem tinham suas propriedades, seus domínios, ali deveriam, de algum modo, estar realizando as atividades sociais, laborativas, e mais do que isso, essas propriedades deveriam estar sendo utilizadas para moradia, trabalho, de alguma forma assegurando a dignidade dessas pessoas. E, portanto, se nessas propriedades extensas ali não tivesse plantações, atividades que estivessem gerando emprego e de alguma forma impulsionando o desenvolvimento econômico do país, era indispensável ter, portanto, essa intervenção estatal, gerando estas desapropriações. A intervenção estatal na propriedade privada poderá dar-se de forma apenas limitativa ou restritiva, mas também poderá dar-se de forma supressiva ou definitiva, extintiva, observando desse lado, é claro, a possibilidade de retrocessão, quando a própria administração pública, no transcurso da desapropriação, perder o interesse de dar prosseguimento nessa atividade. Mas no tocante às intervenções estatais limitativas, restritivas, nós temos 5 hipóteses em que o ente estatal, nas suas esferas municipais, estaduais ou da União, poderão fazê-lo. A requisição administrativa, a limitação administrativa, a servidão administrativa, a ocupação temporária e o tombamento. A requisição administrativa se faz presente no artigo 5º da Constituição Federal, no seu inciso 25, que traz essa abordagem de que
em caso de perigo iminente, o ente estatal poderá requisitar a propriedade privada com ulterior indenização. Observa-se, portanto, que o elemento muito característico que se dá nessa parte está aí vislumbrado pelo iminente perigo. E mais do que isso, a questão de ulterior indenização. E essa questão de ulterior indenização se dará apenas quando restar efetivamente caracterizado algum dano ou prejuízo à propriedade privada. E no tocante aos bens que poderão ser utilizados no caso de requisição administrativa, poderá ser tanto bem imóvel como móvel e até mesmo serviços. Observa-se muitas vezes, em caso de tragédias, casos fortuitos, forças maiores, e ultimamente muito comum as chuvas, tempestades, alagamentos, incêndios, quedas de prédios. Nesses casos, a administração pública poderá requisitar até mesmo clínicas e médicos particulares para trazerem esse apoio necessário à proteção que deve prestar a administração pública aos seus administrados. As limitações administrativas se dão no aspecto dos administrados obedecerem a regras impostas pela administração de forma genérica e abstrata, no sentido de terem postura ou comportamento para respeitarem limites, no tocante, por exemplo, às construções, edificações, que devem fazer sintonia aos regramentos do plano diretor de um município. Exemplifique-se nesse lado, respeitar o limite de construções em relação às ruas, às rodovias estaduais, federais. Observa-se ainda limitações de velocidade, a conduta dos veículos automotores no trânsito, utilizar extintores. Algumas regras, portanto, que observamos nesse universo das limitações administrativas. No tocante à servidão administrativa, nós vamos analisar que a gestão pública, em determinadas circunstâncias, poderá utilizar a propriedade privada para nela fazer intervenções não tão bruscas, no sentido de utilizar para o implante de postes de energia, tubulações, cabos e fiações. Ao lado dessa servidão administrativa, nós poderemos ter ainda a ocupação temporária, que se dá em relação a alguns imóveis pouco utilizados, mas que a administração pública, durante as suas obras, construções, reparos que faz em estradas, rodovias, prédios, poderá utilizar esta propriedade privada para ali, provisoriamente, deixar os seus maquinários, as suas ferramentas, estruturar acampamentos para os seus servidores. Temos ainda, neste universo dessas intervenções restritivas ou temporárias, o tombamento, que dar-se-á em relação principalmente a prédios que têm todo um vínculo característico, cultural ou histórico que representa, seja para o município, ali naquela localidade, ou até em nível de estado ou de país, ou até para a humanidade. E nesses casos, o proprietário, que poderá buscar os órgãos específicos para essa proteção do patrimônio público, ou até mesmo o município, o estado, a União poderão fazê-lo, decretando ali o caso de tornar aquele imóvel tombado para o patrimônio público e passar a conservá-lo. Nós temos o decreto
Lei número 25 de 1937, que traz os procedimentos, os requisitos necessários para fazer esse tombamento nessas casas, casarões, prédios antigos que trazem toda essa significância de aporte cultural, histórico, que deve ser resguardado em prol da humanidade, do município, do Estado, da União. Surge nesse momento o que nós conhecemos por esse instrumento de afetação, exatamente o oposto do que se dá em relação ao imóvel público, quando se retira dele esta condição, o caráter público, para possibilitar a sua cessão, transferência, venda, consoante se dá ali com os imóveis de uso comum do povo, os imóveis públicos especiais, que retirada essa condição suas, essas características iniciais, eles poderão ser alienados. Então vimos aí, portanto, essas 5 circunstâncias ou hipóteses de restrição ou limitação da administração pública nos imóveis privados, que são a requisição administrativa, a limitação administrativa, a servidão administrativa, a ocupação temporária provisória e o tombamento. Mas ao lado dessas 5 circunstâncias, nós vamos encontrar as intervenções estatais na propriedade privada de forma supressiva. E nesse contexto, portanto, nós vamos verificar as modalidades de desapropriações. No rol das desapropriações, nós teremos a desapropriação direta ou indireta, a desapropriação ordinária ou comum, e ao seu lado a extraordinária, também conhecida por sancionatória rural, a desapropriação expropriatória ou confiscatória, e, enfim, a desapropriação por zona ou extensiva. A desapropriação, numa proposta conceitual, trata-se de um ato unilateral que virá por meio da gestão pública representada por seus entes federativos, o município, o Estado, o Distrito Federal, a União, além de outras pessoas jurídicas autorizadas por lei, a exemplo que se vê daquelas que compõem a administração pública indireta, como as autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mistas e as fundações públicas de direito público, que também poderão fazer ou decretar esta desapropriação, que pode vir por meio, e em regra se dá por meio de um decreto, mas nada impede que seja feito por meio de uma lei confeccionada no âmbito municipal, estadual ou federal, que vai levar ao conhecimento dos desapropriados acerca deste ato, que é um direito da administração pública, no sentido de suprimir, por regra, totalmente o exercício da propriedade ou domínio privado, salvo naquelas circunstâncias em que a administração pública poderá retroceder, e no tocante a bens, objetos dessas apropriações, que poderão ser móveis, imóveis, bens materiais ou imateriais, corpóreos ou incorpóreos. E nesse rol podem ser incluídas as moedas de coleção, é claro, excluindo aquelas que estejam em circulação, mas também agrega-se a esse contexto até mesmo os cadáveres para estudos científicos e, além deles, imóveis que estejam em locação ou que estejam sob regime de usufruto, que nada impedem que sejam desapropriados. Mas se devem lembrar, nesse âmbito conceitual,
de que o artigo 185 da Constituição Federal também exclui desse contexto desapropriatório a pequena e média propriedade rural e, de igual modo, as propriedades produtivas. Mas, retomando o conceito de desapropriação, nós vamos verificar que a finalidade da desapropriação é exatamente para atender aos interesses da coletividade. E a administração pública adotará esse critério látigo, inexorável, em relação a muitos imóveis, no sentido de fazer valer o cumprimento da função social em muitas propriedades privadas que não estejam cumprindo. E esse ente estatal age assim, resguardado pela supremacia do interesse público, que é um princípio que não se pode sequer abrir mão dele nesse universo da gestão pública. Mas ainda se deve analisar neste propósito conceitual que nas desapropriações deve-se também analisar o critério das indenizações, que, embora se verifique do texto a expressão justa e prévia indenização, em algumas modalidades de desapropriação serão feitos por meio de títulos da dívida pública resgatáveis em até 10 anos e, de outro lado, títulos da dívida agrária resgatáveis em até 20 anos. E, no outro ponto, o pagamento em dinheiro em relação aos imóveis urbanos e às benfeitorias úteis e necessárias até mesmo nos imóveis rurais. É o que está previsto nesses fundamentos legais para o Instituto das Desapropriações, que se verifica no Decreto-Lei número 3.365 de 1941, que traz os procedimentos processuais, regramentos para a ação de desapropriação. De outro lado, nós vamos verificando que a desapropriação também se faz presente no artigo 5º, inciso 24 da Constituição Federal, mas também em outros dispositivos, consoante se verifica do artigo 182, 184 e 243 dessa Constituição Federal de 1988. Mas também, em nível de fundamento jurídico para as desapropriações, nós vamos encontrar o artigo 8º no Estatuto das Cidades, que é a Lei 10.257 de 2001. E, por fim, no Código Civil de 2002, esses regramentos se fazem presentes no artigo 1228, parágrafo 3º. Assim vamos encontrando essa dinâmica conceitual para o Instituto da Desapropriação, lembrando que, na sua parte procedimental, em que pese o ato nascer de forma unilateral, no procedimento pode-se agregar esta forma consensual. Depois de efetivado o decreto ou a lei do ato de desapropriação, que também determina a notificação do desapropriado para tomar conhecimento desta declaração pública da desapropriação e também em relação ao valor que a gestão pública está oferecendo a título de indenização, o desapropriado pode chegar a um consenso. E, admitido esse consenso, essa parte consensual, eles irão a um cartório efetivar a escritura pública e logo após o registro. Mas devemos lembrar que nem sempre as coisas se dão de forma consensual. E assim sendo, logo após o decreto ou lei que declara a desapropriação em relação a determinado bem ou imóvel, estipulando inclusive valores,
Caso o desapropriado não atenda ao chamamento após a notificação e nem tampouco concorde com o valor oferecido pela administração pública, não resta outra alternativa senão adotar a via judicial de uma ação de desapropriação e que deve ser articulada, segundo o entendimento recente do STJ, no prazo de 10 anos. E aí se busca um amparo nas ações de uso capião previstas no artigo 1238, parágrafo único, está delineado que o prazo poderá ser reduzido de 15 para 10 anos, desde que na localidade existam atividades de caráter econômico e social. E, analogicamente, foi esse o entendimento que o STJ chegou, que também a administração pública pode ter adentrado a uma propriedade privada e ali feito a desapropriação, conhecida por indireta, sem comunicação, ou adotando critérios administrativos ou judiciais para fazer esse ato. E nesse tocante, o prazo que esta gestão pública teria para ir até o Poder Judiciário, articular o processo, a demanda de desapropriação, exercendo aí a sua pretensão judicial, e por isso nós teremos nessa oportunidade um prazo prescricional de 10 anos, conforme o Superior Tribunal de Justiça fixou recentemente. E é o mesmo prazo que é assegurado aos desapropriados para irem ao Poder Judiciário interpor as suas ações em busca de indenização em relação ao valor dessas desapropriações quando eles não concordarem. É claro que o decreto-lei número 3.365 de 1941 limita esse campo de arguições presentes na contestação em relação à ação de desapropriação. O que se pode discutir ali se dá no tocante aos vícios processuais, que caso existam no tocante à falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo, a inépcia da inicial, litispendência, coisa julgada, dentre outros, esses poderão ser arguídos. E no mesmo sentido, em relação ao valor de indenização dessa desapropriação, que geralmente verifica-se que a administração pública, em uma de suas esferas, estipula um valor que está bem distanciado daquele valor constante na praça para esses imóveis. Então as partes poderão contestar essa valoração apresentada aí no processo de desapropriação. Mas há um limite e restrição aos argumentos e arguições que poderão ser feitas nessa contestação. Assim como o mesmo decreto 3.365 de 1941, que rege esses procedimentos desapropriatórios, inibem ao juiz de trazer esse processo de desapropriação à discussão sobre um dos requisitos ou pressupostos que são utilizados para a desapropriação, que é exatamente a utilidade pública. Isso não poderá ser discutido. Caso exista essa necessidade ou abordagens sobre esse contexto, isso deverá ser feito em ação em apartado, e não no contexto da ação desapropriatória, que é um direito da administração pública fazê-lo. Tanto assim o é que os prazos que a administração pública tem por meio dos seus entes federativos ou por meio das pessoas jurídicas legalmente autorizadas a fazê-los, são prazos decadenciais. Logo após o decreto ou lei que declara
o interesse da administração pública em desapropriar determinado bem ou imóvel, se essa desapropriação se der no tocante ao interesse social, que é aquela circunstância que se dá em relação a alguns imóveis que não estejam cumprindo a função social e por isso eles serão desapropriados, o prazo que a administração pública tem após o seu decreto ou lei criada nesse sentido para a desapropriação é de 2 anos para exercer o seu direito. Então é um prazo de caducidade, como o próprio texto da lei traz. E no tocante ao prazo também decadencial que terá a administração pública para exercer o seu direito de desapropriação após o decreto desapropriatório ou a lei que existia nesse sentido, será de 5 anos em relação aos pressupostos ou requisitos de utilidade ou necessidade pública, conforme estão delineados no artigo 10 do Decreto 3.365 de 1941. Então, são circunstâncias que nós vamos observando nesse contexto procedimental, regulamentado tanto por esse decreto basilar, que é o Decreto-Lei 3.365 de 1941, sem prejuízo de recentes posicionamentos como esse do STJ, que vai trazendo aclaramento, dissipando dúvidas muito recorrentes na doutrina e até mesmo na jurisprudência, e vão ficando pacificadas essas questões. Mas as ações de desapropriações, elas poderão ser, por exemplo, expropriatória ou confiscatória, conforme está delineado no artigo 243 da Constituição Federal. E esta modalidade de desapropriação irá ocorrer quando no imóvel objeto da supressão do domínio ou propriedade privada estiver sendo articuladas atividades de caráter ilícitos, como plantações de maconha, cocaína, ou ali também estiver ocorrendo atividades laborais indevidas, ilícitas, como por exemplo a exploração do trabalho infantil nessas usinas de carvão. Nesse caso, portanto, haverá esse confisco ou essa desapropriação, incorporando esse imóvel e até os móveis que existiram na localidade ao patrimônio público. Ao lado desta modalidade de desapropriação, nós vamos encontrar também uma conhecida por desapropriação sancionatória, e ela se faz presente no artigo 8º do Estatuto das Cidades, que é a Lei 10.257 de 2001, e também é reproduzida no artigo 182 da Constituição Federal. Toda vez que o imóvel urbano estiver abandonado, sem zelo, sem o tratamento necessário e sem recolhimento dos tributos, o município poderá cobrar IPTU, as suas alíquotas, de forma progressiva durante 5 anos. E após esse período, converter o domínio privado ou essa propriedade em prol do patrimônio público. Que nós teremos também a desapropriação extraordinária, que também é conhecida por sancionatória rural, que é aquela que se dá quando o titular da propriedade, do domínio privado, não esteja cumprindo a função social naquele imóvel. E, portanto, o ente público poderá desapropriá-lo para que se possa promover a incorporação daquele imóvel ao patrimônio público e, logo após, articular, sendo do interesse, a reforma
agrária para assentamentos de família naquela localidade. Essa desapropriação extraordinária, aí também titulada de sancionatória rural, ela se faz presente no artigo 184 da Constituição Federal. Mas ainda temos aí uma desapropriação que se faz presente no próprio decreto-lei, que traz todos esses procedimentos ritualísticos para o processo de desapropriação, que é a desapropriação extensiva. Assim poderá ocorrer circunstâncias onde, inicialmente, o ente público, a gestão pública, dá início a um processo de desapropriação e verifica que é necessário estender um pouco mais além daquelas áreas previstas inicialmente. E assim poderão fazê-lo desde que, ao adotar esse procedimento, aquelas terras ou bens alcancem valor extraordinariamente superiores ao que existiam, ou que aquele projeto que ali está sendo edificado alcance essa mesma perspectiva de valoração. Direta quando a gestão pública, a administração pública, por meio de seus entes federativos ou instituições legalmente autorizadas por lei, iniciam por meio do decreto ou lei que declara o ato de desapropriação e o valor, que manda notificar o desapropriado acerca desse direito que está exercendo a administração pública, para que ele possa manifestar notadamente sobre esses valores. E caso esse administrado concorde com o valor, ali nós teremos nessa hipótese a desapropriação direta, acordando, e ali poderá, depois desse acordo, formalizarem a escritura indo ao cartório e logo após promover o registro dessa escritura. E aí é uma parte curiosa que se faz presente na Lei de Registros Públicos, em que o oficial do cartório de registro imóvel, no caso dessa desapropriação direta consensual, ele poderá manter a anterior matrícula que tinha esse imóvel. Até porque há o entendimento doutrinário de que a desapropriação é uma forma de aquisição originária. E isso se dá levando em consideração que, uma vez ocorrido o ato desapropriatório, as anteriores dívidas, débitos, deixarão de existir. E por isso, o correto seria criar uma nova matrícula para esse imóvel, mas nada impede que, havendo essa desapropriação direta, consensual, o oficial do cartório de registro de imóvel mantenha o registro anterior. Mas no caso de desapropriações indiretas, onde não há consenso, a administração pública, a gestão pública adentra o imóvel antes mesmo de fazer qualquer procedimento administrativo ou judicial, e ali começa a articular as suas ações, os seus trabalhos, as suas estruturações. Se, por exemplo, uma casa que está abandonada por algum tempo, um terreno, e ali a administração pública já entra com esse propósito de fazer essa desapropriação direta sem qualquer comunicação, decreto, procedimento administrativo ou judicial ao proprietário, ao dono do imóvel, para só posteriormente, quando houver a provocação do desapropriado no tocante a valores da indenização, é que a administração pública irá, nesse caso, articular a sua pretensão em juízo. E para tanto, segundo o STJ recentemente, este prazo será de 10 anos, que é um prazo prescricional. Mas ainda cabe sinalizar aqui, nesse universo das desapropriações,
acerca desses pressupostos e requisitos que deverão ser adotados para articular as desapropriações. E eles se fazem presentes ali inicialmente no artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 24, que tratam-se da necessidade pública, utilidade pública e interesse social. E esse fundamento que se faz presente aí na Constituição Federal vai ser utilizado em relação às desapropriações comuns ou ordinárias. Mas a desapropriação comum ou ordinária traz como fundamento esses pressupostos ou requisitos de utilidade ou necessidade pública e interesse social aí, e esse último requisito, quando ele não estiver vinculado a uma questão sancionatória rural, então nessa circunstância nós teremos o que chamamos de desapropriação ordinária ou comum. E tem-se o pressuposto ou requisito de necessidade pública toda vez que houver uma situação emergencial, excepcional, de urgência, como se observa, infelizmente, de muitas tragédias que ocorrem com desabamentos, incêndios, os alagamentos que as chuvas têm gerados nos imóveis públicos, e nessas circunstâncias, portanto, o poder público poderá articular esta desapropriação comum ou ordinária baseada nesse pressuposto da necessidade pública. De outro lado, teremos também esta desapropriação ordinária ou comum baseada em outro pressuposto ou requisito de utilidade pública. E ali o Decreto-Lei número 3.365 de 1941 traz diversas hipóteses e circunstâncias onde esta modalidade de desapropriação poderá ser articulada. Mas a gente deve lembrar que, em síntese, ela se dá por conveniência, comodidade, que a gestão pública terá em suprimir a propriedade privada ou domínio para, por exemplo, agregar um imóvel a uma praça pública, ampliando-a, da mesma forma para enlarguecer uma pista, uma rodovia, trazendo melhor comodidade aos interesses públicos coletivos. E assim, portanto, trouxemos aí uma síntese das principais modalidades de desapropriação, mas ainda cabe salientar aqui alguns aspectos interessantes que se apresentam no Decreto-Lei 3.365 de 1941, que diz respeito ao evento da retrocessão e da emissão na posse. Muitas vezes, iniciada uma desapropriação, a gestão pública perde o seu interesse em sequenciar este ato, esses procedimentos desapropriatórios. A exemplo do que se deu aqui no país com a última Copa do Mundo realizada, em que a União deu início à construção de diversos estádios de futebol, mas retrocedeu e resolveu fazer apenas as reformas indispensáveis e necessárias nos estádios que já existiam, para evitar maiores gastos que já se tinha com todo o evento que seria realizado no país. Nesse caso, portanto, teremos um evento chamado retrocessão. Mas nós teremos também ainda um evento chamado de emissão na posse, que está previsto também no Decreto-Lei 3.365 de 1941 e que poderá ocorrer exatamente em prol
da gestão pública, administração pública, na condição de desapropriador ou desapropriante nesse processo, onde o juiz, detectando a situação de emergência ou urgência e também verificando o depósito fixado ali, ele pode decretar ou determinar ou autorizar a emissão da entidade desapropriante no bem objeto da desapropriação de forma provisória, antes mesmo da decisão, julgamento final desse processo. Resta salientar aqui uma diferença muito importante que existe no procedimento que se faz presente no Código Civil, no artigo 1276, nos seus parágrafos, que se trata da declaração de bens vagos. Isso pode se dar no âmbito dos municípios brasileiros quando muitos imóveis, lotes urbanos, permanecem ali abandonados, sem o tratamento, limpeza, recolhimento de IPTUs, e a administração pública notifica esses proprietários para que em determinado prazo eles venham buscar essa regularização, promover as limpezas necessárias. E após 3 anos, se não adotados os procedimentos necessários, inclusive de adequação ao plano diretor do município, esses bens deverão ser revertidos em prol do patrimônio público do município. E esse procedimento de declaração de bens vagos deve ser diferenciado dos procedimentos de desapropriação. Nos procedimentos de desapropriação, então aqui está bem característico que, no primeiro momento do artigo 1276 do Código Civil, haverá a intervenção dos municípios quando restar bem evidenciado a voluntariedade dos proprietários em não mais exercer a propriedade nesses bens ou imóveis públicos, urbanos, e que podem também ocorrer na zona rural. E no contexto das desapropriações, não há essa voluntariedade dos proprietários em deixar ou abandonar o exercício das propriedades ou domínios. Eles sofrem a intervenção que irá suprimir de forma definitiva o direito de suas propriedades, sem que eles tenham qualquer possibilidade de discutir esse direito. O máximo que caberá a eles é apresentar uma contestação, discutindo vícios no processo ou acerca do valor oferecido pela administração pública. Não tivemos a intenção de dissecar as temáticas, mas apenas abrir o debate, trazer esses temas tão importantes para que de algum modo eles possam servir de algum parâmetro para discussões, estudos ou informações. Se você gostou desse assunto, dessa temática, desses procedimentos aqui que discutimos, vá até o nosso canal no YouTube, se inscreva, deixe o seu manifesto. E ficamos por aqui, externando o nosso agradecimento pela sua participação e pela sua companhia. O nosso abraço.